Nossa, tá quente o chá. A Rosana tá lá pequenininha, né? Porque é celular. Porque eu tô com meu celular. Daí fica a telinha. Ah, fica retrato em vez de ser paisagem. Sim. Que daí eu fico com cara de retrato, não fico com cara de paisagem. A gente vai ser pontual ou nós vamos esperar um pouquinho? Eu acho que a gente espera um pouquinho. Eu não sei, eu acho que a gente já tá no ar. Se tiver alguém ouvindo, faz um comentário aí, só pra gente ter uma noção. Falta 6:55, mas já tá no ar, né? Mas eu acho que a gente espera um tantinho, porque até as pessoas entrarem, né? Pode demorar um pouco. Esse horário, enfim, às vezes é bem complicado, né? Uhum. Às vezes, né? Quer dizer, no nosso antigo normal, né? Hoje em dia é um pouco mais flexível, né? Essa questão de horário. Só quem tem criança é mais complicado, né? Sim. A gente já tá no ar, já tem gente dando oi. Oi, boa noite. A gente vai esperar um pouquinho, tá, gente? Até o pessoal começar a entrar. Isso, eu tô com muita janela aberta. Essa aqui é a primeira. Tecnologia é uma loucura, né? Tá frio em São Paulo, Flávia? Muito frio aí? Frio. Tá super, quer dizer, pra mim tá frio, né? Eu sou super friorenta. Mudou o tempo, baixou de 18 graus, pra mim já tá frio. Ai. A gente tá com 9 pessoas, vamos esperar mais um pouquinho, né? Vamos. Pode esperar uns 5 minutos? É muito? Vocês acham? Nossa. Vamos acompanhar a entrada das pessoas aqui, daqui a pouquinho a gente já pode dar um start, porque às vezes até conectar, sabe? A pessoa achar no Face onde que tá rolando a live, então demora um pouquinho. A Inara Vidal já tá dando boa noite. A Inara é uma ceramista também, artista visual de Curitiba, tem um trabalho super bacana. Oi, Inara, boa noite. Quem entrou agora, a gente vai esperar um pouquinho, tá? Até o pessoal conseguir conectar. Eu mesma estava sem internet hoje. Era tipo. O que era, Rosana? 6 horas aquilo que eu te disse? 6 horas, 6:10 caiu minha internet. Eu falei, nossa. Mas eu continuo com 2 risquinhos só, hein? Super oscilando aqui. Uhum. Mas vai dar tudo certo. Legal. Deixa eu jogar essa imagem aqui. Como é que eu compartilho a tela? Eu faço 2 telas, sei. Minimiza o PDF naquele quadradinho do meio. Não,
Deu uma travada na Fernanda ali. Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou, sim. Uhum. Eu tenho que ficar com o microfone no perto da boca. Nossa, eu abri no meu computador agora, a imagem tá toda embaçada. Não sei se é o meu computador. Não, não sei o que é melhor jogar. Essa. E essa aqui eu fico. Ah, legal. A gente tá fazendo uns ajustes aqui, menina. Essa aqui vai aparecer. Eu tenho que ficar com ela aberta. Já tá. Já tá aqui. Ai, que chatice. Eu acho que eu vou começar. Com a apresentação, gente. Já temos. Boa noite. A gente está com 18 participantes. Já, quem sabe a gente já começa, né? Eu vou. Não tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo aqui? Desculpa. Quando você segura o fiozinho aí do fone, fica melhor o áudio. Tá. Assim tá bom. Tá, assim tá ficando ótimo. Então, acho que a gente dá início à nossa aula aberta. A gente está com 19 pessoas já na aula, né? Então, a gente já começa. Primeiramente, boa noite a todas e a todos, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Flávia Leme, artista, professora, pesquisadora, que aceitou participar com a gente dessa aula aberta. Agradecer a presença de todos e todas que estão aqui com a gente, ajudando essa noite ficar mais quente, né, mais calorosa, porque está frio pra caramba, e a gente consegue perceber as entradas das pessoas, os comentários, e ver que tem mais gente olhando e assistindo e querendo aprender junto com a gente, né? Gostaria também de agradecer muito à ESC, o suporte tecnológico que a ESC me dá para fazer também essa aula aberta, porque a gente se debate muito com essas questões tecnológicas, porque a gente não é muito afins dessas ferramentas que agora estão despencando na nossa frente, assim, com toda a força e a violência possível das tecnologias, mas enfim. Agradeço super a ESC e a Cristiane por acolher a gente nos canais de comunicação da ESC, né? Para quem não sabe o que é a ESC é uma associação de arte educadores que tem como foco principal debater o ensino de arte e a formação política de professores, tão necessária desde sempre para que a gente possa transformar a realidade que a gente vive, né? Essa formação política de professores é muito importante. A ESC vem fazendo uma série de lives desde há um mês, 2 meses, acho que 1 mês e meio, mais ou menos, a gente começou a fazer algumas lives pela ESC para pensar o ensino da arte nesse contexto de pandemia. Então, para vocês que estão assistindo, se vocês rolarem o cursor para baixo, mas não rola agora não, rola depois que a gente terminar de falar aqui. Se vocês rolarem o cursor para baixo, depois vão ver que tem vários vídeos de lives discutindo BNCC, educação infantil, lives de música, de teatro, e os professores, pesquisadores debatendo essa questão da arte no contexto da pandemia, né? Então, assim, só para contextualizar esse lugar que a gente está falando, que é uma aula aberta, né? Essa ideia de fazer aula aberta surgiu numa conversa, na primeira conversa que a gente teve, no retorno do ensino remoto, né? Então, eu me reuni com alguns alunos e alunas numa plataforma, e aí uma delas falou assim, por que a gente não faz convite para artistas participarem da nossa conversa? Então, veio também de um desejo
de uma aluna e dos alunos em geral, né, construir esse espaço de debate, de conversa com outras pessoas. Então, nesse sentido, a gente está longe fisicamente, presencialmente, mas a gente está perto, nesse sentido de que as fronteiras elas ficam mais diluídas e a gente pode estar chamando uma pesquisadora, uma artista de fora para estar dentro da nossa sala de aula, né? Então, isso é muito bacana, porque, muito embora o ensino seja remoto, o desejo de estar junto não é remoto, né? É grande, o desejo de aprender, né? Então, como eu disse, essa aula está acontecendo em função das disciplinas de cerâmica do curso de artes visuais do UDESC. E em agradecimento a isso, eu faço aqui pessoalmente um agradecimento a Rosana Bortolini, que está aqui junto com a gente. O programa NUPEARTE promove o LIC, Laboratório Institucional de Cerâmica. Então, são vários os apoios que a gente tem para estar construindo essa conversa hoje, né? Então, gente, fisicamente essa aula existe num lugar determinado, né? Em Santa Catarina, em Florianópolis, no bairro do Itacurubi, no Centro de Artes da UDESC. Aí eu trouxe aqui uma imagem para partilhar com vocês, para não ficar assim, tipo, no nada, né? Para a gente ter uma ideia de onde é esse tipo de arte. Então, aqui é o CIART, que é o lugar que a gente trabalha, é o lugar onde eu me formei, onde eu estudei. E nesse CIART existe essa sala, que é a sala de cerâmica, que foi durante o primeiro FIC, que é o Festival Internacional de Arte José Luiz Kinsler, foi em 2017, se não me engano. Essa é a nossa sala de cerâmica presencial, né? Aqui foi no no FICA 2020, esse festival, que aqui tem a artista Vilma Vila Verde construindo essa obra que vai ficar no Centro de Artes dos anos. Então. E aqui eu trouxe também. Oi? Não, pode tocar. Aí eu trouxe mais uma imagem aqui que é do Festival de Queimas, que acontece a partir do programa de extensão, né, no PEARTE promove. Aqui é a construção de um forno de papel, que é uma performance, esse forno é realmente maravilhoso. E aqui ele meio que um vulcãozinho pegando fogo, né? Então, são cenas assim que hoje eu estava buscando para ilustrar um pouco, para quem não conhece o Centro de Artes, o que é esse lugar, né? Que é um lugar cheio de gente, que é um lugar onde se produz arte, que é um lugar que a gente está com muita saudade. Tem a aula do Tirelli ali também no Festival de Queima, o forninho a gás maravilhoso, e os alunos aqui em volta. Assim. Então, o que esquenta são as pessoas, né? Essa foto eu fiz no dia do ciclone, que teve um ciclone que derrubou quase meia cidade, né? E essa foto eu fiz no dia do ciclone. Então, se a arte sem as pessoas não é nada, né, gente? É um monte de prédio, tijolo vazio que não tem vida. Então, a gente está nessa situação aqui à distância, todo mundo louco para voltar, para se abraçar e para estar junto. Né? Então, sem me estender muito, eu queria apresentar agora a Flávia, que ela vai falar sobre o trabalho dela. A Flávia é artista plástica, pesquisadora, doutora em artes visuais pelo Instituto de Arte da Unesp. E ela tem uma pesquisa centrada em mulheres artistas femininas latino-americanas, cuja poética enfocam as raízes culturais do feminismo e rituais. Então, são coisas muito fundamentais que a gente está pensando hoje. Né? Não tem como a gente debater o contemporâneo sem trazer essas questões do feminismo, do racismo, né? Essas questões todas que assolam o nosso mundo hoje. Né? Rosana, você quer falar alguma coisa ainda para a gente? Eu queria agradecer o convite da Flávia, né, que a Flávia ter aceito o nosso convite, e agradecer imensamente a ti, né, Luzia, pela iniciativa, porque, só para contextualizar, eu estava em licença, a Luzia ficou me substituindo, e agora eu estou voltando, e aí eu reassumo as disciplinas. Então, estamos num momento de transição em todos os sentidos, né?
dando aula em casa, que é um momento todo novo, né? Principalmente para as questões da cerâmica, e situar também um pouco das imagens que foram mostradas ali, aquelas imagens do Festival de Queimas. Aquilo acontece no Espaço Oficina, Galeria Estúdio, que é também minha casa. Então, assim, Flávia, o dia que tu quiseres participar, fazer alguma exposição ou ir participar do nosso festival e de tudo que a gente faz pelo programa no PEARTE Promove e pelo Laboratório Institucional de Cerâmica, que são os 2 projetos que eu coordeno dentro da UDESC, e eu acho assim que é muito bem-vinda. Tá? Então, assim, eu passo a palavra para a Flávia mais uma vez, agradeço imensamente o convite. Tá. É isso. Só assim, queria falar para as pessoas, a Flávia vai fazer a explanação dela, e quem quiser fazer pergunta, escreve a palavra pergunta em caixa alta e coloca aqui nos comentários, que depois a gente vai poder debater e conversar, tá? Então, agora, eu e Rosana vamos ser removidas. Depois a gente volta. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Vou deixar o microfone pertinho. Positivo? Só falem aí no chat para mim, para eu ver se está tudo ok, antes de eu começar a falar, por favor. Eu estou com 2 telas, então eu vou ficar às vezes olhando assim, tá? Tecnologia. Bom, boa noite a todos e todas. Agradeço muito pelo convite. É uma alegria poder contribuir. E eu sempre falo, assim, quando, enfim, eu vou falar sobre a minha pesquisa, e é para isso que a gente faz pesquisa, né? Para compartilhar. É isso que faz sentido. E para mim, então, é uma grande alegria estar aqui. Vocês já estão vendo a tela, né? Ótimo. Esse trabalho que hoje eu vou apresentar para vocês é uma mistura da pesquisa de mestrado, que virou um livro, e a minha recente pesquisa de doutorado, que também vai virar um livro pela editora da Unesp, em breve. Já estou contando em primeira mão aqui para vocês. Gente, eu só voltei porque a Flávia ficou fanha. Fiquei fanha? Eu vou ter que ficar aqui, senão ela fica fanha. Tá, eu vou ficar aqui. Ficou bom agora? Melhorou. Eu preciso estar junto. Olha que lindo. Tudo bem. Okay. Tudo bem, não tem problema nenhum. O pior é ficar fanha, né? Tecnologia, gente. Não, fanha não dá, né? Vamos lá. Bom, então, minha pesquisa, ok, voltando aqui. Então, eu resolvi falar um pouco dessas 2 pesquisas, apesar de que o convite foi mesmo para focar a pesquisa do mestrado, né? E eu estou como professora de cerâmica há 3 anos na Escola Guinhar, desde que eu defendi meu doutorado. E, enfim, a Lu já me apresentou um pouquinho e eu acho que a gente já pode partir para o conteúdo da aula. Deixa eu vir aqui com o mouse aqui. Eu resolvi começar com essa imagem de deusas ancestrais, porque foram a partir dessas referências que eu comecei a desenvolver a série que eu chamei depois de Mulheres Recipientes. Então, nas aulas de cerâmica, né, uma das primeiras aulas, minha professora orientadora, já há mais de 20 anos, é a Lala da Dalglish, lá da Unesp. Ela sempre apresenta para a gente, né, essa trajetória ancestral da cerâmica e das mulheres também, né? E aí eu fiz como se fosse essa linha do tempo, assim, né? As 2 primeiras são deusas Vênus, né? Chamadas de Vênus pelos pesquisadores europeus, em pedra, e as 2 últimas são já em cerâmica. Aqui,
o que me chama mais atenção, que tem a ver com o conceito do meu trabalho, é essa relação misteriosa do feminino com a terra, com a fertilidade, com o nascer, o plantar, o nutrir, enfim. Que durante um certo período era um mistério para nós, seres humanos, como é que as mulheres engravidavam, né? E também a relação de mitos de criação, né? Não só o judaico-cristão, que relaciona a origem da criação dos seres humanos do barro, mas muitos outros. E aí eu não vou me ater nesse momento agora a esse assunto. Eu só quis fazer essa pincelada porque eu achei importante. Bom, eu resolvi mostrar aqui para vocês uma parte de um dos meus cadernos de desenho, porque esse é um processo de criação que para mim é super importante, tá super, apesar de ser, a gente na argila a gente está trabalhando com tridimensional, mas o bidimensional faz parte do processo de criação, do pensar, né? E não necessariamente a gente começa no bidimensional e vai para o tridimensional. Às vezes você começa modelando, você tem uma ideia, aí você faz um esboço e depois você desenvolve. Ou você pega, como tem aqui referência das deusas, né? Eu coloquei aqui Pachamama, essa ideia do redondo, do círculo, do oval, enfim, do ovo. Eu sempre peço para os meus alunos para levarem esses cadernos de desenho para a sala de aula, né, de cerâmica, porque ali pode ter alguma coisa interessante, alguma referência, alguma imagem que eles podem desenvolver nas suas produções. É por isso que eu achei interessante começar a fala com essas imagens. Lu, eu posso pedir para você mutar o seu microfone? Será que vai mudar a minha voz? Vamos testar, por favor? Você está vazando um som. Melhorou? Está igual? Mudou? Está igual? Ok. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um toque, tá? Bom, e aí eu começo aqui com a primeira peça da série Mulheres Recipientes. Como vocês podem ver, a data é bem antiga, né, de 2002. E essa peça, apesar das referências que eu coloco aqui, da Tarsila do Amaral, da Vapuru e da Frida Kahlo, que é o que a água me deu, que é essa banheira, né, os pés da Frida dentro dessa banheira, eu não me inspirei nessas obras para fazer esse trabalho. Mas elas vieram depois, e isso também é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Às vezes, a gente tem as inspirações, as ideias, e aí depois a gente vai pesquisar e descobre que já tem artistas que já fizeram isso de diversas formas, e, enfim, muito antes da gente, às vezes, até nascer. E tá tudo bem, né? Não é necessariamente uma cópia, isso não é esse o caminho, mas como somos seres sensíveis e a gente às vezes percebe e capta algumas informações do inconsciente. Eu também falo sobre isso, tanto no mestrado quanto no doutorado. Que é o que o Jung chama do inconsciente coletivo, né? Para entender um pouco isso, eu sempre faço uma metáfora, que é quando a gente... Cada um tem o seu pulmão, a gente está no mesmo ambiente. Olha, isso é interessante que eu não tinha pensado nisso no momento que a gente está agora. Curioso. Se a gente está no mesmo ambiente, a gente está respirando o mesmo ar que está ali naquele ambiente, né? E a gente está compartilhando aquele ar naquele ambiente. Mas cada um tem o seu próprio pulmão.
Então, não vou falar do que está acontecendo, mas, por exemplo, se a gente tem um cheiro agradável, sei lá, um perfume, todo mundo percebe esse cheiro. Mas em cada um vai trazer uma memória, uma relação. E aí a subjetividade. É a mesma coisa que acontece com o inconsciente coletivo. Todo mundo acessa. Mas nem todo mundo ou tem consciência ou faz relação, ou transforma isso em alguma criação, seja ela qual for. Eu aqui, eu esqueci de falar, como a Lu já tinha me apresentado, a própria Rosana também, minha pesquisa é toda voltada para o feminino, né? Então eu vou mostrar referências de mulheres artistas. Hoje não necessariamente só latino-americanas, mas também norte-americanas e europeias. Mas a exclusividade é das mulheres aqui. Depois eu posso falar mais um pouquinho sobre isso. Esse trabalho, ainda da série Mulheres Recipientes, também do mesmo período, eu relacionei um pouco com a obra da Maria Martins, né? Essa relação desse vazio cheio, dessa contorção de um corpo que é impossível, de uma forma que é impossível, enfim. A ideia é um pouco que eu não terminei de raciocínio na primeira obra, mas eu vou falar agora, com essa série, trazer um pouco dessa relação desse corpo feminino enquanto recipiente, que remete a essas relações míticas da ancestralidade. Claro que a gente pode fazer muitas leituras com relação a esse tipo de nominação, né? Recipiente. Inclusive, em certa medida, há algumas críticas com relação a isso, mas, na verdade, o que eu gostaria de focar no trabalho são relações super subjetivas. Então, não só literais, como um corpo que tem um útero que é recipiente para uma nova vida, mas relações mais emotivas. Eu vou chegar já nesse raciocínio. Eu vou passar para a próxima imagem. Essa obra aqui, antes de eu continuar o raciocínio, eu esqueci, eu ia colocar essa observação aqui, acabei me esquecendo. Ela foi incorporada ao acervo de obras da Pinacoteca de São Bernardo do Campo. Eu sou de São Bernardo, né? Sou paulista, morei muitos anos em São Bernardo e fico nessa ponte entre BH e São Paulo. Bom, esse trabalho que eu relacionei, eu comecei, então, deixa eu só voltar aqui para dizer, esses primeiros trabalhos da série, eles eram bem mais figurativos. Eu estava muito presa a essas formas da figura humana, mesmo que impossíveis. Aqui eu já comecei a abstrair. Eu usei literalmente essa ideia do recipiente como essa cuia, essa forma redonda, e remetendo também às partes redondas do corpo feminino. E essa obra aqui eu puxei uma relação com a obra da Niki de Saint-Fel, que é uma artista francesa. As outras são brasileiras, né? Não, fora a Frida, que é mexicana. E essa obra está na Pinacoteca do Estado. Então eu fiz essa relação, né? Essa obra minha está na Pinacoteca de São Bernardo e essa da Niki está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ela também faz, a Niki, ela tem, enfim, uma obra muito mais explosiva de cores, alegre, enfim. O meu trabalho é mais sóbrio nesse sentido. Mas ainda assim aqui eu consigo fazer essa relação dessa ideia. Não sei se vocês conseguem ver, mas das bocas e seios das mulheres saem água. Não sei se vocês conhecem essa obra. E aqui no meio tem um ralinho. Então é como se fosse uma fonte, né? As Nanãs é um trabalho que ela desenvolve com essas bonecas, com esses corpos volumosos, que lembram também
as Vênus ancestrais. Então, esse feminino, esse corpo feminino que remete à ideia de abundância, prosperidade e nutrição. Este trabalho aqui, eu já, não sei, deixa eu só mostrar aqui o anterior. Opa! Aqui eu ainda estou muito presa nessas formas de figura, de rosto, e nessa próxima aqui, já em 2006, eu comecei a abstrair ainda mais a forma das cabeças, as formas do corpo, né? Não só genitália, mas seios, enfim. E aí eu trouxe um trabalho aqui da Georgia O'Keeffe, que é uma artista norte-americana, tida como uma artista feminista também. E essa obra eu não conhecia, um desenho, mas eu achei muito similar à ideia do meu trabalho das mulheres recipientes. Então, essa forma redonda, meio contorcida, que você consegue identificar partes do corpo feminino. Este trabalho aqui, já de 2008, apesar de ter as medidas aqui das obras, algumas essas são bem menorzinhas, assim, elas cabem na palma da mão, como se fosse um bol, assim, uma cuiazinha. Esse trabalho eu relacionei com a obra da Louise Bourgeois, que é uma artista francesa, radicada nos Estados Unidos, já falecida. Essa é uma instalação que ela fez, baseado, inclusive, num livro autobiográfico que chama Desconstrução do Pai. Ela faz toda a poética dela, né, ela faz relação com a relação direta dos pais, então da ancestralidade dela, de como ela entende esse feminino. Então esse trabalho é uma instalação que lembra entranhas. E eu relacionei com essa obra, com essa peça minha, com essa ideia desses redondos, desses óvulos, dessas mini seios, enfim, dessas sementes, dessa forma de nutrir, gerar. Vou passar para a próxima. Eu não esqueci do que eu estava falando, gente, que eu ainda quero falar outras coisas para voltar naquele assunto. Esse trabalho já de 2008 é uma peça bem maior, mais para frente vocês vão ver o tamanho, porque eu fiz uma série também com essas peças. E eu relacionei aqui com o trabalho de uma artista norte-americana, também feminista, a Judy Chicago, que a obra chama The Dinner Party, que é uma homenagem a mulheres míticas e reais de importância histórica. Eu selecionei dois jogos, né, de jantar, que são pratos feitos de cerâmica, as talheres e as taças também. E a toalha de mesa, ela é toda feita e bordada também, especialmente para cada mulher. A primeira em cima é a Virginia Woolf, então você consegue ver aí umas folhas, né, como se fosse uma vagem com sementes. E a Georgia O'Keeffe, que é a artista que eu falei agora há pouco, também com uma forma de flor, né? Ela é muito conhecida por as suas pinturas de flores, que remetem aliás, como sabemos, as flores são genitálias, né? Então a Georgia, ela puxa um pouco essa informação para trabalhar as formas das flores como genitais femininas. Então, apesar de não ter, mais uma vez, uma relação direta, essas imagens estão aqui no nosso inconsciente e a gente se serve delas quando a gente está
criando. Esse trabalho é o que está na capa da apresentação. Todas essas séries das mulheres recipientes eu nomeei como recipiente o número da sequência que eu fiz os trabalhos. Eu relacionei aqui com o trabalho de uma artista peruana, radicada nos Estados Unidos, que chama Cuculi Velarde. A gente aqui não temos uma relação muito direta, é extremamente subjetiva, né? O trabalho dela é todo voltado para a ancestralidade dela, dos povos originários aqui, da cultura pré-colombiana. E eu quis fazer uma relação com essa ideia desse recipiente, né? Então, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo esse rosto? Ela se inspirou numa peça, inclusive, que é muito semelhante a essa que ela fez. E ela sempre trabalha com autorretrato. Então, todas as peças cerâmicas dela, ou as pinturas, sempre ela se colocando literalmente no trabalho. E aqui a gente consegue ver, né, os órgãos sexuais da peça, a gente consegue identificar que é uma mulher, porque era assim exatamente que eles faziam, e esses vasos eram, na verdade, urnas funerárias. Então aqui ela faz uma referência direta com a relação à ancestralidade, com o feminino, com a ideia desse útero feminino, útero da terra, por onde a gente vai voltar, de alguma forma, né? E esse trabalho aqui eu fiz com pregos e carbonato de cobre, enfim, que dá esse peso, essa ideia da ferrugem. Apesar de não ter sido diretamente a minha ideia no momento que eu fiz, mas muitas pessoas relacionaram isso com aquele mito, enfim, aquela ideia da genitália, vagina dentada. Então, eu relacionei esses dois por conta dessa ideia do nascer e morrer, vida e morte, da vida do útero, a morte enterrando, e ao pó voltarás. Deixa eu passar para a próxima. Ai, meu Deus. Aqui. Ai, meu Deus. Onde eu tô? Aqui. Ai, que susto. Tá tudo bem aí? Tranquilo? Faz um sinal para mim, Lu. Tá tudo bem? Tá, ótimo. Pronto, aqui. Esse daqui já é a série já é a 30ª peça dessa série, Mulheres Recipientes, é uma das últimas. Eu relacionei aqui com o trabalho da Celeida Tostes, que é uma ceramista brasileira, já falecida. Tem um trabalho super importante na história da cerâmica brasileira e latino-americana. Ela tem um trabalho muito vasto aqui. Eu só selecionei algumas peças que faziam relação direta com essa ideia desse recipiente, do redondo e dessa fenda, né? Inclusive uma delas aqui, que é a série Fendas, ela faz com um bebê, né? Um feto, enfim. Aqui, mais uma vez, a gente relaciona essa ideia da ancestralidade, das deusas da fertilidade, né? As Vênus, enfim, desse corpo feminino provedor de vida. E aqui, fiz uma homenagem à Rosana, não sabia que a Rosana ia estar aqui hoje. Eu relacionei esse trabalho da Rosana, até assim, né, a gente pode ver para a data que eu fiz antes, eu fiz em 2009, que foi o ano que eu defendi o mestrado, mas aqui a relação que eu vejo, depois, Rosana, por favor, fale um pouco mais do seu trabalho com sua voz, essa relação desse corpo com a cerâmica, né, e
o trabalho da Rosana, enfim, ela tem uma série de trabalhos com relação ao feminino, com relação ao corpo, gênero, ancestralidade, e essas são moldes, né, que ela coloca na boca com moldes da vagina. Então, ela tem uma série que ela fez pequenas vaginas, enfim. E aí eu fiz essa relação dessa ideia da vagina, dessa forma, desse corpo. Então, o corpo recipiente, o corpo que recebe, o corpo enquanto forma e forma. Esses trabalhos aqui eu já estou começando. Deixa eu olhar o tempo. Ok. Eu já estou na minha série aqui do doutorado. Aqui, essa série de fotografias, eu digo que é um trabalho que foi a ponte de ligação entre a série que eu chamo de fertilizadores com a... Opa, desculpa, gente. Enraizadores, né? E aí que é uma série que eu chamo de O Mito Mito. Gente, por favor, quando eu fiz isso, a gente não estava ainda, não existiam questões políticas. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando aqui, na verdade, o nome da série ia se chamar Quando o Mito Mito Minto. E aí eu achei que ficou muito longo e eu decidi omitir o resto e deixar só o Mito Mito. Essa brincadeira de palavras. Eu gosto muito de brincar com as palavras. Essas são objetos que eu encontrei numa loja de porcelana, que vendia pintura em porcelana. E eu achei muito curioso, são bibelôs, assim, coisas de objetos de porta-caneta, enfim, porta-treco. E aí eu fiz essa série brincando com o corpo, com a genitália, enfim. Porque, na verdade, é isso que eu estou, de uma forma mais poética, fazendo aqui. Aqui eu já trabalho com uma forma mais kitsch, mais sarcástica, enfim. E a artista que eu relacionei aqui nesse momento é a Lígia Clark, já brasileira, já falecida. Essa imagem, na verdade, é uma tirada de uma entrevista que ela deu, que ela fala sobre seus objetos relacionais. Vou ser bem resumida aqui com relação a isso, para quem não sabe. A Lígia Clark, ela entrou na década de 60, enfim, ela começou a desenvolver um trabalho que, mais do que a obra em si, o que importava para ela era a relação das pessoas, né, do espectador, com os objetos. Então, como as pessoas se relacionavam com os objetos. E aí ela vai desenvolver uma série de objetos que são interativos, vamos dizer assim, que eu acho que é a palavra mais fácil a gente entender. Então, o objeto só se concretiza, vamos dizer assim, é outra brincadeira com palavras, quando o espectador ele toca na obra. E, inclusive, ela pode mudar. E aqui eu achei interessante que ela está usando essas conchas, né, para colocar no ouvido. Quem nunca fez isso quando criança, né, ou mesmo adulto, de lembrar o som do mar, de lembrar a infância. E eu fiz isso também com essa concha bibelô. E sim, o trabalho também tem uma certa pueridade. Bom, este daqui é uma outra série que eu fiz, chamada PF Peito Fake, a série. Esse trabalho é esse daqui da esquerda, né? Chama Peito Resfriado Corte Bandeja. Literalmente é o nome do peito de frango quando você compra no supermercado. Eu só tirei o frango. Peito de frango resfriado corte bandeja. Aqui eu estou fazendo uma crítica, obviamente, com essa ideia desse corpo feminino quase servido como um PF, né? Como ele é desejado e como essa relação
com comida, com fast food, enfim. Eu coloquei aqui o trabalho de uma artista da Argentina, Nicola Constantino. Ela também tem um trabalho muito variado de suportes, né? Inclusive vídeos, fotografia, objetos, instalações. E esse é um corset de mamilos masculinos. E claro que o trabalho dela é extremamente sarcástico e irônico, né? A gente está colocando aqui questões desse corpo objetivado, né? Esse outro trabalho, que eu coloquei novamente a Celeida Tostes, chama 30 ovos, R$10. Eu acho que isso é do Brasil inteiro, né? Os 30 ovos, R$10, que a gente ouve o carro da granja passando, vendendo os ovos. Acho que ainda estamos com esse preço, não sei muito bem, porque hoje em dia não estamos tendo mais isso. Mas também é a ideia diferente da Celeida, que a Celeida ele tinha um outro enfoque, né, com o trabalho dela da série Ninhos, que ela ainda, a Celeida trabalhava muito com repetição, com quantidade, inclusive com envolvendo pessoas, né, com coletivos, enfim, não vou me estender muito aqui sobre isso. E esse trabalho aqui eu faço essa brincadeira também com essa crítica, né, com relação a esse corpo feminino vendido a preço de ovo, né, como se a gente pudesse relacionar o corpo com um objeto de consumo rápido, barato e descartável. Essa série também, ainda do PF Peito Fake, é uma foto performance que eu fiz inspirada no trabalho da norte-americana Cindy Sherman, que é viva ainda, que ela fez uma série de fotografias com produções relativamente simples, inspiradas em retratos de mulheres, enfim, na história da arte. E aí eu peguei essa obra do Lorenzo Lippi. Na verdade, a minha pesquisa estava voltada para a história da Santa Ágata, que foi uma santa que teve seus seios extirpados por um governante que queria casar com ela, e ela não queria, ela era cristã, enfim, queria ser freira. E toda a iconografia dessa santa aparece, né? Tem uma série de artistas que retrataram essa santa, e quase sempre ela aparece com os peitos na bandeja, e muitas vezes, como é o caso aqui, com o próprio objeto de tortura dela. E ela está sempre com essa cara plácida, enfim. Eu escolhi essa obra porque eu achei que eu teria mais facilidade de fazer a similaridade ali, né? Mas, enfim, os meus trabalhos dos seios, com essa forma redonda, que na verdade o que eu fiz? Do recipiente para cima, eu virei ele para baixo. E comecei a desenvolver essa série de peitos em repetição, pegando a mesma forma do recipiente, né? Então, por causa dessas representações, que são sempre seios muito redondinhos, durinhos, assim, eu resolvi fazer esse trabalho. Aí sim, com total consciência de quem eu estava me referindo e de que forma eu ia fazer isso. Bom, aqui também eu faço uma relação com uma outra artista que é mineira, mas que mora aí em Floripa, Betânia Silveira, minha colega, foi professora lá da Guinhar, que eu sempre brinco, que eu falo que eu fui substituí-la, que ela saiu, eu entrei. Aqui ela faz uma performance, uma vídeo performance na praia, onde ela se banha, ela banha um vestido de argila, e ela faz uma série de deusas
que ela chama de amuletos de prosperidade, e poeticamente ela vai entregando ao mar alguns desses objetos. Alguns são queimados e outros não. Essa minha performance, apesar da semelhança visual, né, com a ideia do vestido, do banhar com argila, aqui eu faço uma outra relação, eu chamo de ânimos, e relaciono uma outra performance que é a seguinte, chamada ânima, que é um conceito de Jung, né? Ânimos e ânima, na verdade, é o masculino que existe dentro de nós, né, no nosso inconsciente, enquanto mulheres, e o feminino que existe, que é a ânima, nos homens. Então, sem querer entrar nessa discussão de gênero, sexualidade, porque não é esse o ponto, mas são as forças, né, do masculino e do feminino. Assim como nós todos temos hormônios masculinos e femininos em intensidades diferentes, é assim também nesse âmbito do emocional, do psicológico, enfim, que Jung trata dentro do conceito do inconsciente coletivo, enfim, dos arquétipos, que são as imagens que são muito... que têm uma força simbólica e estão, por se repetirem, estão no nosso inconsciente. Como, por exemplo, é o caso das Vênus, que se relaciona aqui com o trabalho da Betânia. Esse trabalho, então, eu faço o vídeo, ele está no meu site, depois vocês podem ver ele na íntegra. Aqui eu tenho uma relação com um objeto que é uma outra série que eu vou mostrar para vocês, que é o objeto fetiche, e eu costuro esse objeto, eu tiro uma linha de cobre da boca, costuro e piso nessa argila dura, seca, hidrato, e um sangue escorre de mim, né, como simbolizando a vida, mas também a violência, e a redenção vem por meio do banho da argila, né, como se a gente, por meio do barro, pudesse se purificar, se limpar. Essa, então, é a outra performance, a ânima. Deixa eu só voltar aqui para falar uma coisinha antes. O Animus foi feito num estúdio, num ambiente fechado, à noite, né, concreto, árido. E a ânima foi feita de dia, na natureza, com terra. Eu já começo banhada de lama, de barro, e tem uma árvore que, enfim, mostra suas raízes. Então, toda essa questão da ancestralidade, do feminino, e eu relaciono aqui com o trabalho da cubana Ana Mendieta, que fazia muitas ações e performances usando o próprio corpo, o formato do próprio corpo na natureza. E aqui ela como fala isso, se mistura, me fugiu a palavra, com uma simbiose, né? Ela se mistura com a natureza, com a árvore, com o tronco, banhada de terra, de lama. Ela, jovem, com a Revolução Cubana, ela saiu de Cuba para os Estados Unidos, então o trabalho dela é todo voltado para essa questão da ancestralidade dela, cubana, latino-americana, enfim. Ela já é falecida, infelizmente. Este daqui é o trabalho da série. Sim, eu não falei, não comentei. Da série Amuletos, todos esses 3 que eu falei agora. Esse trabalho eu desenvolvi durante 3 lunações seguidas. Eu fiz um objeto por dia, num processo ritualístico, em que eu me concentrava, acendia uma vela e com a mão esquerda eu manipulava a argila e dali
saía um objeto. Cada um desses objetos, depois eu queimei, alguns deles eu fiz um tratamento de ou queima primitiva, ou com esmalte, ou com óxido, enfim, carbonato, enfim, cada um deles recebeu um tratamento. E eu tirei essas fotos como mostrando como cada objeto deveria ser manipulado, encaixado na mão, sempre na mão esquerda. E aqui eu relaciono com o trabalho da mexicana Ana Gomes, que é um trabalho que ela chama Juego, né, Jogo, de 2011. Esse trabalho eu também fui conhecer depois que eu fiz essa série, Objeto Fetiche, que são objetos de porcelana que podem ser encaixados no dedo. E ela tem vem um kit com desenhos de figuras, como se fosse aquelas propagandas, imagens da década de 50, e cada objeto desse tem uma função como eu escrevi aqui dildo, né? Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas ele funciona como um objeto sexual, né? Isso, acho que dildo é uma palavra americana, não tenho muita certeza usada para isso. Então, essa é a brincadeira. No meu trabalho, eu não fiz essa relação com sexualidade. Inclusive, ele me lembra muito, depois que eu montei esse panorama com cada uma dos objetos, me lembra muito um alfabeto de língua de sinais, né? Então, algo como uma linguagem ancestral, enfim. Mas para mim eles são muito, eu chamo de objeto fetiche porque eles têm um significado muito precioso. Eles são inclusive acondicionados em caixinhas como porta-joias e cada um deles, então cada bloco desse é acondicionado de um jeito. O primeiro bloco, que foi a primeira lunação, tem um cetim branco. O segundo tem paina. E o terceiro tem fios de cabelos meu. Porque quando eu era criança, eu tinha o hábito, enfim, algumas vezes eu fiz isso com a minha mãe, né? Eu morava em Brasília e a gente pegava a paina para fazer um travesseirinho de cetim. Então, todo o meu trabalho remete à minha história ou às relações que eu faço com os trabalhos de artistas ou a minha ancestralidade mais antiga. Enfim. Aqui temos, já estou acabando, não sei se eu me apressei ou se eu fui devagar demais, enfim. A gente já vai abrir para as perguntas. Eu coloquei aqui as referências do meu mestrado e doutorado, mais outras duas que eu usei, uma frase do Campbell lá no comecinho, que eu acabei nem lendo, e também um texto sobre sagrado profano, mas tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado vocês vão conseguir uma bibliografia bem mais completa. E aqui, para encerrar, eu coloco os meus contatos. Agradeço muito e não sei se eu falei rápido, mas enfim. Eu só queria, antes de a gente abrir para as perguntas, queria mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir aqui, vou ter que soltar o microfone, a capa do meu doutorado, porque, enfim, ele faz uma alusão a essas questões todas que eu tentei abordar aqui, como a versão digital, tanto do doutorado, enfim, quanto do livro, não é capaz de ter essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ficar olhando aqui para a TV para ver se eu consigo mostrar direitinho. Aqui é a capa, né? Vou colocar mais perto para vocês verem.
tão difícil fazer isso no espelhado, olhando para a tela. E aí eu vou abrir aqui. Tem uma folha de capa, né? Peraí. E aqui é a capa da minha... Ai, deixa eu colocar mais para cá. Isso. Vocês estão conseguindo ver? Que é o desvio do barro, que é a minha tese de doutorado. E essa obra, ela é, na verdade, a que me... a obra que eu coloco como início do trabalho, que eu fiz também com um processo ritualístico, e relaciono essa ideia do corpo, da flor, do feminino, da genitália, enfim. E desse como é que fala isso? Engasguei. Do feminino que está brotando. Acho que é isso. Como uma metamorfose, né? Com a ideia também da borboleta, do voo, do respiro. Eu acho que é essa a palavra. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Um respiro. É isso. Obrigada. Voltamos. Rosana, tem som? Flávia, super. Muito obrigada por esse respiro, né? Gostei demais dessa última, né? Você finaliza com essa palavra, com essa frase do respiro. A gente está precisando respirar, a gente precisa né? Arte como oxigênio e eu acho que você estava buscando a palavra desabrochar, não era não? Desabrochar, muito bem. Muito obrigada. Deixa eu abrir o microfone da Rosana. Rosana, acho que tem que abrir seu microfone. Aí. Eu estou tentando abrir o dela aqui, mas... Gente, a proposta agora é que a gente converse um pouco com a Flávia. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação, pode colocar aqui no início do chat. Aí a gente estende essa conversa e amplia para outros lugares, outras pessoas, né? A Rosana está muda. Rosana, você quer sair e entrar de novo? Eu acho que é bacana a gente pensar, né, Flávia, nessa questão que você traz bastante assim, na sua apresentação, das referências, né? Você busca trazer essas referências de artistas como se fossem suas mães, suas avós, né? As suas referências artísticas coladas nesse processo de produção, assim, muito bonito isso, né? Porque a gente não está criando nada, a gente não está inventando nada do zero, né? A gente está sempre buscando nessas nossas avós artistas, nessas nossas mães artistas, para tocar a nossa pesquisa. Elas vão meio que guiando a gente também, né? Porque a gente tem uma questão que pensa, olha para uma outra artista para tentar entender de que forma que ela resolveu o mesmo problema que eu tenho, né? Exatamente, Lu. Acho que você fez uma observação muito interessante com a ideia como a voz, né? Como são as sábias, né? As mulheres sábias que vieram antes da gente. Mesmo que a gente não tenha esse conhecimento e a gente vai buscar esse conhecimento depois, mais uma vez eu digo, né? O inconsciente coletivo está aí. E a gente a todo momento está se acessando isso, mesmo que não tenha consciência. E aí a pesquisa ela vai colocar luz nesse lado que é inconsciente, que está obscurecido. E aí a gente traz a luz, né? Traz para frente e coloca e faz a devida referência, a devida reverência a essas mulheres. Sim.
E é muito bacana porque às vezes a gente quer tanto dizer uma coisa, mas não tem palavra que dá conta, né? E aí a arte acessa por um outro canal, é um outro caminho de acessar. Então é muito importante a gente estar olhando trabalhos e respirando arte, né? Que ela toca em lugares que a gente não consegue. Livro nenhum, às vezes, dá conta de tocar no ponto que uma imagem te toca, né? É porque o racional, o texto, a escrita, ela vai para um outro caminho, que não é o do sensível, né? Que tem a ver com o nosso inconsciente, que tem a ver com a nossa subjetividade, com as nossas emoções, né? Às vezes parece um pouco piegas falar em emoção, né? Porque, enfim, tem questões aí com a arte que a gente sabe muito bem que não são simples assim, né? Não é só a arte é manifestação das nossas emoções e tal. Não é só isso, mas é isso também, né? A gente é um conjunto de coisas. A gente tem o nosso lado racional, a gente tem o nosso lado emocional, a gente tem o nosso lado o mental, enfim, que relaciona com o racional. E temos as coisas inexplicáveis, né? Que a espiritualidade, de uma certa medida, vai dar conta de explicar aquilo que a gente não consegue entender de forma racional ou sensível, emocional. Mas isso daí também é um outro assunto. Mas eu acho importante a gente colocar isso porque ainda não existe uma ciência, um conhecimento que dê conta de explicar tudo. E mesmo a arte ela vai dar conta, mas por um outro caminho, que não é o caminho do racional. Né? Ela vai dar conta, como uma. É como quando a gente vê um espetáculo de dança, ou ouve uma música, ou um espetáculo de teatro, enfim. Não só obra, né? Nós somos das artes visuais, das artes plásticas, mas as artes, de um modo geral, elas são capazes de cumprir esse papel, né? Elas não têm que nada, mas elas são capazes de cumprir esse papel. Acho que é isso. Falei muito. Acho que é aquilo que nos afeta, né? Nos afeta tanto o que está no entorno, no sentido dos fatos e da política e dos problemas das mulheres, que é o teu tema de pesquisa, como a própria sensibilidade que a gente tem de através dos sensores, acessar coisas que nos afetam, né? Através da arte. Talvez seja, não sei se traduz a tua intenção. Sim, é interessante, Rosana, você usar essa palavra, porque ela tem um duplo sentido, vamos dizer assim. Né? Eu não sei a origem da palavra que nos afeta, mas tem a ver com afeto, né? Sim, afetuosidade, né? E tem a ver com os nossos... Então, é o que a gente sente, né? A gente pode chamar uma pessoa, fulano é afetado, né? Também não tem, muitas vezes, um sentido bom, né? Nos afetar pode ter um sentido positivo ou negativo, e a afetuosidade também pode ser considerada algo positivo, enfim. Mas é curioso porque eu sempre fico pensando muito nessas questões com relação à palavra, porque a palavra traduz, né? Tenta traduzir aquilo que nos afeta, né? Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente precisa manifestar. Eu acho que é isso. E tem uma coisa que eu acho que eu acabei não falando com relação ao teu trabalho, eu gostaria muito que você falasse mais uma vez, isso peço de novo, porque tem uma coisa que eu vejo nesse trabalho em específico, pus um timer aqui, gente, desculpa. Porque ele está bem na boca, né? E aí tem uma relação dos lábios, mas tem uma relação também dessa censura, dessa boca que é tapada, que não pode falar, que é calada.
E assim, não dá para a gente não fazer uma relação com, né, você tá com um tecido preto, lembrando uma burca, algo assim, enfim. Então, mesmo que não tenha sido a sua intenção, não tem como a gente não relacionar com essas questões do quanto as mulheres, o feminino, sobretudo nessas culturas, é abafado, sufocado, limitado e tolhido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, esse trabalho ele foi intencional. Esse trabalho eu fiz a partir da segunda vez que eu tive na Turquia, numa diferença de 2 anos, onde eu percebi o aumento de mulheres utilizando a burca e o lenço, né? E esse trabalho eu fiz várias versões. Eu fiz com ele nos olhos, na boca, na cabeça. E isso assim, foi intencional. E eu tirei o molde, né, da parte íntima do corpo e utilizei como forma de... E o título também, a sujeição, né? Quer dizer, é uma coisa assim, ele foi feito intencionalmente. Intencionalmente. Assim. Uhum. Bom, mas o foco aqui é tu, né? Não, imagina, que isso. O foco aqui são as mulheres. Somos todas aqui. Apareceu uma pergunta, eu não dei conta de ler ela inteira. Você quer que eu leia para você? Ela apareceu e sumiu, assim, eu estava ouvindo a Rosana. É da Orange Matos Feitosa. Ela pergunta, primeiro, né, da boa noite a todos. Parabéns, Flávia Leme, pela pesquisa gigante. Para Campbell, o feminino, entre outras representações, é o espaço-tempo, a fonte inesgotável, corpo celestial, onde o masculino e o feminino estão em constante fluxo criativo. Isso é perceptível nas suas criações. Gostaria de saber o que conduziu você para essa pesquisa. Uma boa pergunta. Enfim, o que te conduziu para essa pesquisa tão instigante que fala tanto dessa questão, né, feminina, da mulher? Ela é antiga já, né? Mas tem uma coisa que é mais antiga que essa pesquisa, e são as minhas relações com o fato de eu ser mulher e viver num mundo, né, num país, numa sociedade que é extremamente machista, opressora. Então, sempre me incomodou muito. Coisas, eu lembro de coisas bobas, assim, do tipo, ouvir, né, da minha mãe, ai, senta direito, mocinha não senta assim, você não fala palavrão. Coisas são bobas, mas assim, isso fica gravado no nosso inconsciente, tanto que a gente tem que ser bela, recatada e do lar, né? E eu acho que isso, mesmo estando no século XXI, são questões que ainda são pungentes, elas estão aí. Então, enquanto mulher, né, enquanto estando num corpo feminino, me identificando com esse corpo, com o meu gênero, enfim, isso começou, sempre pipocou em mim, sempre pulsou, sempre me incomodou. E eu não sei, né, se todo mundo sabe, mas eu comecei a minha vida acadêmica, de graduação, fazendo arquitetura. E aí eu acabei abandonando a arquitetura e fui para as artes. E aí eu cheguei nas artes plásticas e me apaixonei pela cerâmica. Aí eu falo, bom, o tridimensional sempre esteve presente na minha vida. Seja na arquitetura, seja na cerâmica, né? Enfim. E aí, com as artes, acaba que você começa a lidar com questões ali no dia a dia das aulas, né? Isso, em 2002, eu ainda era aluna de graduação quando eu comecei a fazer esse trabalho. Eu nem imaginava que isso ia virar um mestrado, muito menos que ia virar um livro e que isso ia desenvolver um doutorado. Imagina, eu estava numa outra,
Eu estava ali, era o meu corpo, e tanto que aquela primeira peça, né, que é aquela que eu relacionei com a Bapuru, com a Frida Kahlo, da banheira, eu estava num momento assim, me sentindo encolhida, como se eu estivesse olhando para dentro, e dentro tivesse um grande vazio. Foi aí que eu fiz essa peça. E daí que veio a vontade, a necessidade de continuar trabalhando com essa ideia do recipiente. E aí que vem a ideia das questões, vamos dizer assim, entre aspas, né, que é emocionais. Então, eram sensações que eu queria mostrar ali. E depois, com o tempo, que aí eu acho que é importante, né, a gente enquanto docente, né, pesquisadora e artista também, né, falar, porque muitas vezes a coisa vem por um caminho, que nem a história lá que eu observei, de a gente trazer a referência dos caderninhos, né, de desenho, mesmo que não tenham nada a ver com a cerâmica, enfim, eu sempre peço para os alunos, tragam seus caderninhos que eu quero ver o que vocês gostam, o que vocês pesquisam, qual é o tema que persegue a vida de vocês. O tema que me perseguia era o feminino, porque eu ficava incomodada com um monte de coisa. Por que tem que usar mini saia e alguém fica falando que aí, ó, a roupa que estava usando? Por quê? Né? Isso tudo era. E assim, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era adolescente, estava começando a internet. Não existia redes sociais, esse boom aí do Meu Corpo, Minhas Regras, e o filme que eu acho incrível, maravilhoso, mas era tudo muito difícil, não se falava, ainda mais na academia. Quando eu comecei, em 2007, eu entrei no mestrado, não se falava disso. Na academia também não. Eu tive dificuldade, e isso também é um ponto que eu acho importante. Mesmo que a gente tenha dificuldade, continua. Vai atrás, que uma hora você acha, dali a pouco aparece alguém, dá a mão para você, outra pessoa dá a mão, e aí, né, a mão no sentido metafórico, né? Você encontra alguém que te traz outras referências, enfim, para qualquer pesquisa. Mas eu, voltando um pouquinho atrás aqui, então eu estava. Comecei a fazer e não sabia que isso ia virar um trabalho, e fui seguindo um trabalho, né, de pesquisa e uma série. Aquilo foi fluindo. E eu esqueci, perdi o que eu ia falar. Puxa, eu vou falar outra coisa, depois eu lembro. Desculpa. Normal. É normal, né? Ai, gente, é isso. Então, eu sempre falo, traz essas referências, porque você pode descobrir um tema que você não está vendo. Às vezes está tão na tua cara, que você não consegue. Tem a pessoa, né? Está muito de perto, está meio embaçado. Vamos colocar um pouquinho mais de longe, e de repente você consegue enxergar. E eu não sabia que isso ia virar uma pesquisa, não sabia que isso ia virar tanta coisa que virou. E aí, eu acho que essa é a coisa mais importante que eu acho que os alunos, enfim, quem está ouvindo a gente, que está iniciando um processo de pesquisa ou artístico, não se preocupa com lá na frente. É o processo que é importante. Porque enquanto a gente estiver aberto para as mudanças, para as adaptações e novidades, enfim, eu acho que, sobretudo nesse momento ultra especial que a gente está vivendo agora, né, a gente ontem, conversando com a Lu, a gente fez um teste aqui, e aí ela comentou uma coisa que eu acho super importante, ainda bem, né, que a gente trabalha com arte nesse momento que a gente está passando, porque a arte salva a vida, né, é o respiro.
E eu vejo também muito positivamente, apesar de todos os pesares, né, coisas desse tipo que estão acontecendo agora, né? Quando que a gente ia imaginar, antigamente, sei lá, um ano atrás, vamos colocar assim, que a gente ia fazer uma coisa dessa? É só uma circunstância tão especial e, enfim, delicada, né? Eu não estou falando que o que aconteceu é positivo de modo algum, mas é isso que a gente está vivenciando, talvez seja uma prática que a gente pode abordar, enfim, mesmo quando esse momento tão tenebroso passar, ou enfim, estabilizar. Eu acho que são essas adaptações que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Tanto artística, quanto pessoal, quanto profissional, que no fundo é uma coisa só, né? A gente tem a mania de separar, mas não tem como. Ainda mais agora, esse momento que a gente está vivendo, né? Tá todo mundo em casa aqui, dando conta de várias coisas. Enfim. Eu acho que é um canal esse que está aberto, que eu acho que talvez não feche mais, sabe? Que agora a gente, né, está mais conectado nessa possibilidade de estabelecer mais essas comunidades que eu estou chamando de comunidades provisórias. Eu não, né? Tem várias pessoas chamando de comunidades provisórias, onde a gente se encontra para além de fronteiras físicas, né? É mais um canal de comunicação. Mas isso não quer dizer que os encontros não vão acontecer mais. Isso a gente está louco para fazer lá um festival de queima, para andar na rua e abraçar os amigos e tudo. Né? Então, a gente usa essa ferramenta como resistência, né? A arte como resistência para pensar alternativas de ficar menos sozinho nesse isolamento. Né? Então, quando a gente propõe uma conversa dessas ou uma sala de aula com os nossos alunos, é porque a gente quer manter vínculo, a gente quer olhar para a carinha deles, a gente quer falar para eles, olha, vai ficar legal, a gente volta, daqui a pouco a gente, né, volta para a prática, volta para o barro, volta para a queima, se Deus quiser. Estamos aqui projetando uma expectativa, não que a gente queira que o mundo volte ao normal, porque a gente não sabe o que é esse normal e a gente não sabe o que é normal para quem, né? Então, nesse sentido de pensar como é que a gente pode estar habitando esse planeta de uma forma menos agressiva, uma forma mais colaborativa também, né? Eu acho que é um momento dessa pausa que veio quando estava todo mundo sem tempo para fazer absolutamente nada, né? A gente conversava com uma amiga ou uma pessoa e, tô sem tempo, não consigo brincar com meu filho, não consigo fazer nada. E agora a gente consegue, né? Então, É verdade. E assim, ó, e essa coisa do barro, né? Ele é mesmo tão que a gente coletivo. use essa plataforma. Oi, Lu, travou você. Sim. Voltou, né? A Rosana começou a falar. Posso falar? Claro. Sim. Tá. E a gente, com o barro, ao menos ali na UDESC, a gente trabalha de forma tão coletiva, né? A gente faz aquele mural coletivo, a gente faz o festival de queimas, os festivais de vídeo. A gente precisa das pessoas, a gente precisa desse contato físico, dessa reciclagem coletiva de barro, né? Eu acho que é um momento de reciclagem de tudo, né? Da cabeça, dos métodos, das metodologias, do conhecimento e de colaboração mesmo. E eu acho que essa tecnologia colabora um pouco para que isso aconteça, né? Mesmo na obrigatoriedade, né? Certo. Tem uma coisa meio contraditória, assim, porque a gente está usando aqui o computador, essa plataforma, a internet, para se comunicar, mas eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais longe dela também, sabe? Porque, nossa, eu custei muito a ter um celular que tivesse o WhatsApp. Lu, sua conexão está falhando,
A Eu internet só dela. Internet. Até eu acho que ano passado eu tinha um telefone. Voltou? falhou, Voltou? falhou, mas voltou. Não, só para Olha, fechar assim. questões de internet, tecnologia, conexões, né? Então, é porque eu comecei a falar mal da internet, aí eles resolveram me cortar. Faz sentido. Sabe? Então, até acho que um ano atrás, ou dois, até 2 anos atrás, eu tinha um celular de teclado. E ninguém acreditava, mas a gente quer te mandar um WhatsApp, falar contigo na internet. Não, não tem. Meu celular é de teclado. Tá falhando de novo. A internet dela tá muito instável. Tá. Ela falou que hoje teve problema. Desse velhinho aqui. Aí acho que alguém. Eu vou parar lá mal da internet. Daí eles falam de me cortar. Acho que Deixa. tá rolando isso. Deixa. Mas o que eu queria falar, puxando a fala da Rosana também, é sobre o quanto o barro reconecta a gente com a nossa ancestralidade, né? Não só sem nossa ancestralidade arcaica, né? Porque eu comecei, não foi à toa, mostrando as deusas, né? Eu acabei não aprofundando muito nesse assunto, mas nossas manifestações artísticas, elas estão, né, nessa ancestralidade. Mas quem nunca brincou com barro quando é criança? Quem não tem essa memória de criança? De brincar com terra, argila, sei lá, de diferentes formas, né? A maioria de nós tem. Seja, sei lá, às vezes massinha, eu até falo, assim, alguma coisa que lembre essa ideia do amassar, do modelar. Então, reconecta com algo muito antigo. Seja a nossa história da humanidade, né? Seja a nossa história pessoal, seja a história universal. E o barro é terapêutico também, né? Ele é usado, inclusive, em tratamentos de estética. Então, eles têm uma série de propriedades ali, minerais, que a nossa pele, que é o nosso maior órgão, absorve. Então, e argila, inclusive, né, a cerâmica é muito utilizada em arte terapia também. Não é à toa. Essa ideia de quando a gente modela e faz um bonequinho, a gente está lá tratando de assuntos ancestrais, assuntos de mitos de criação, né? A gente se sente meio semideus, né, criando um bonequinho que pode, na nossa cabeça, né, de criança, ter vida, enfim. Então, quando a gente faz arte também, a gente está jogando um pouco com esses conceitos, né, de criar. Eu sei, dependendo do objeto, do aluno, eu sempre brinco, eu falo, olha, pega como se fosse um bebê, você está fazendo, ele está seco, ele está frágil, cuidado. E ele também, ele está ali, ele é orgânico, né? Ele está ali, né? Enfim, eu vou começar a falar os assuntos que eu não sei se todo mundo que está ouvindo aqui a gente sabe, mas o barro ele tem vida, né? Ele contrai, ele pode rachar, trincar, né? A água que tem na argila vai secando e as moléculas, as partículas vão grudando, mas não tem nada que dê a plasticidade mais para ele, ou seja, ele fica super frágil antes da queima. Na queima podem acontecer transformações também. Se você não sovou bem a sua massa, ela pode ter bolha, ela pode estourar, trincar, rachar, ela está se mexendo ali, né? E então enfim, nem precisa ir muito longe, né? Todo mundo tem uma referência de filtro de barro, por exemplo. Como é que é a água num filtro de barro? É muito diferente do botijão de plástico, né? A gente sente um gosto ali. Quer dizer, mesmo queimado, petrificado, o barro ele tem vida ali, ele tá se comunicando com a gente, vamos dizer assim. De um outro jeito, né? Mas é uma comunicação. Enfim, é isso. Viajei muito, desculpa, gente. Nada, tá ótimo.
Tá sem Tu tá som, sem- Lu. Lu? Tu tá sem som, Lu. Microfone. Ah, melhorou? Melhorou. Sim. Eu tô me silenciando aqui. Aham. Não, é porque isso que tá, não, acho que não é uma viagem, né, Flávia? O bar. Ih, Falhou cortou. de novo. A internet dela tá muito devagar. Tá. Pois é, são os Barro, problemas. ele te fala o que ele quer, né? Exato, o Barro fala que O Barro às fala que vezes o Barro tem memória, né? sim. Dependendo do que a gente faz, a gente vai ver essa memória se manifestando lá na frente, na hora da queima. Uma rachadura, né? Uma entortada, né? Uma entortada, exato, uma empenada, exatamente. Olha, ela saiu e entrou de novo. Lu, vê se você consegue terminar, concluir, porque a sua frase ficou cortada. É, melhorou? Quando eu começo a falar, corta. É. Eu acho que eu não vou falar mais. Senão eu vou cortar a internet de todo mundo. Não é incrível? O Google tem ouvidos para Tá todo vendo? lado. Fala mal. Comecei a falar mal, me cortou. Bom, não sei, acho que talvez a gente finalize. Não vi mais perguntas aqui. Estou adorando o papo, mas a minha internet está caindo, não estou conseguindo mais acompanhar. Era De 1h30 a maneira. previsão, né? Acho que sim, acho já estamos no horário. Se alguém quiser, né, enfim, entrar em contato comigo pessoalmente depois, se está com, enfim, acanhado, se não consegue se manifestar por conta da internet, qualquer coisa assim, estou super aberta a conversar. Eu, diferente da Lu, gosto muito de ser achada. WhatsApp, Telegram, Instagram, qualquer coisa. Tem o site, pode procurar que vocês me acham. É muito fácil, entendeu? Tá tudo aí, disponível. Eu não tenho Eu nem vou dar meu site. endereço. Não Você não tem tem nem site? site. Não. Mas o correio chega aqui em casa ainda. Dá para mandar uma cartinha. Puxar a orelha das duas. Mas é isso, gente. A gente tem que colocar a tecnologia a nosso favor, né? Não ficar Sim, estamos escravo. fazendo. Então, essa é uma questão também, Lu. Eu estou brincando com o que você falou, mas eu entendo. A gente tem que tomar cuidado, porque assim como esse momento que a gente está vivendo agora de home office, né? A gente acaba que o horário comercial não existe mais, né? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado para não invadir demais a nossa. Tem que ter, mais uma vez, os respiros, né? A gente tem que ter os momentos de, de não profissional, vamos dizer assim, né? Pessoal. Tudo bem que eles se misturam, mas temos que ter esse cuidado. Eu concordo, porque tem que ter essa coisa do respiro, né? Vai para fora, vem para dentro, né? Esse movimento interno e externo, porque a quantidade de dopamina que a gente recebe o tempo todo com esses meios tecnológicos não é pouca coisa, sabe? Então, por isso que era esse vício. Estava lendo um artigo ontem sobre isso, sabe? A gente está viciado em aplicativos. Exato. E hoje, mais do que nunca, porque a gente está em casa, está se comunicando através disso aqui. Então, eu acho que é legal cuidar um pouco. Só com essa quantidade, sabe? Não que a gente vá parar de usar, mas quando usar com uma consciência, assim, uma autonomia. Eu vou fazer uma confissão para vocês aqui, hein? Tem um aplicativo que eu tinha que era de fazer vaso de torno. Eu posso depois, eu não lembro mais, porque agora que é o momento de fazer isso, eu não estou usando, eu usava antes da pandemia.
E eu ficava lá fazendo, você só que tinha o dedo, né, para fazer o vasinho no torno, aí queimava, aí você decorava, passava um gloss e tal. Eu era viciada nesse aplicativo. Tá vendo? Tá vendo, Rosana? Eu fiquei até vermelha aqui. Para mim isso é surreal. Eu não vou baixar esse aplicativo, é surreal demais. É surreal. Porque não tem nada a ver com a vida real, viu, Ai, que gente? Aliás, como tudo, né, nesse mundo virtual aí, é só um simulacro. É. Mas, enfim. Ó, a Isabela disse que é mágico. Ó, Isabela. O quê? Que é mágico? A Isabela disse que O aplicativo é mágico. É mágico, é viciante, eu confesso. Eu comprei até a versão paga, eu confesso. Ai, claro. Não quero. Não vou conversa. propaganda, gente. Mas procurem, quem ficou curioso. Dura. Ai. Olha, meninas, foi um prazer. Eu agradeço muito essa oportunidade. Me senti muito bem acolhida e estou à disposição de vocês. E vou ficar muito feliz no momento que a gente pudesse encontrar pessoalmente. E estou, assim, com o coração aquecido aqui. Muito obrigada. Ai, nós que agradecemos a presença, assim, a disponibilidade, o aceite do convite, né? E eu acho que a gente podia começar a fazer parcerias institucionais, que isso pode crescer e agregar aos alunos, né? Intercâmbios e uma série de coisas que as instituições favorecem, esse vínculo com as instituições nos favorecem e favorecem quem utiliza delas para o aprendizado, né? Eu acho que a gente podia pensar nisso no futuro. Sim, vamos pensar e acho que é super urgente isso, né? É urgente a gente fazer isso, porque acaba que a distância geográfica e a nossa falta de tempo e de hábito também, né? Acaba nos aproximando só em eventos como, sei lá, congressos, assim. E são outras coisas isso, né? A gente deve e pode pensar em parcerias que possam nos aproximar fisicamente também, né? Não só por meio da pesquisa, dos textos, ou enfim, desse meio virtual. Tá? Eu acho que é uma boa e importante colocação, Rosana. Eu agradeço muito. Vamos falar sobre isso offline. Assim. Vamos. Então, obrigada, Flávia. Obrigada, Rosana. Obrigada a todos Lu. que estiveram Obrigada, até agora. Obrigada a quem está assistindo, que eu não estou vendo, mas vai ficar gravado. Então, as pessoas que verão, muito obrigada. Um beijo. Beijo para você.